Hoje eu tenho a grata satisfação de trazer um amigo antigo. Eu gosto de falar de amigos antigos e gosto da palavra amigo, porque amigo não está na linha do tempo, né? Está no afeto que a gente cria pelas pessoas, que independente de a gente conviver com elas ou não, a gente lembra com carinho e teve situações agradáveis, e é muito gostoso isso. E o Guto Índio da Costa, sem criar uma fantasia aqui, porque é um fato, é um dos maiores designers brasileiros e do mundo, reconhecido internacionalmente. E hoje me dá grata satisfação de vir aqui falar sobre como redesenhar serviços, espaços e negócios para conviver com a pandemia. E quando ele mesmo sugeriu esse tema, eu fiquei extremamente motivado, tanto que antes mesmo de começar a gravar esse episódio do Select Talk, eu desatei a contar um monte de histórias para ele, tamanha a minha motivação. Guto, seja bem-vindo. E, repetindo, né, agora em forma de pergunta, como é que a gente pode redesenhar serviços, espaços e negócios para conviver com a pandemia? Oi, Ricardo. Primeiro, vou te retribuir aí o bem-vindo. É um prazer estar falando com você, realmente. Somos amigos distantes, mas de tantos anos atrás. É ótimo esse papo aqui nosso. Te agradeço o convite. Eu acho que, de novo, né? Assim, estava te falando que eu sou originalmente um designer de produto. Eu me formei há muitos anos atrás pensando sempre em produto, né? E o mundo do design evoluiu muito e se diversificou muito ao longo desses anos. E hoje o designer ele atua e interfere, intervém em áreas muito díspares, né? Do design do aplicativo ao design de um modelo de negócios. A gente tem uma atuação extremamente ampla, né? E o momento que a gente está vivendo é um momento dificílimo, óbvio, complexo para burro, extremamente inesperado, inusitado, onde a gente não consegue enxergar com clareza a semana que vem, né, que dirá daqui a 3 meses, e já criou, né, já criou uma série de impedimentos, de dificuldades e oportunidades para repensar o que a gente está chamando até do novo normal, né? Essa história do novo normal. Eu vejo o seguinte, eu vejo a história da pandemia da seguinte forma. Primeiro, um momento de pânico absoluto que se traduziu nas quarentenas e lockdowns e toda essa maluquice que a gente está vivendo. É um pouco a sensação de cego em tiroteio, né? Não sabe o que fazer, se esconde. Pô. É isso mesmo. Né? Não sabe de onde veio o tiro, não conhece o vírus, não sabe qual é o poder de fogo do cara. Porra, se esconde. Não consegue ver nada, se esconde. Tá. O mundo se escondeu. O mundo se escondeu. Todo mundo se trancou e a gente vê essas cenas incríveis, né? Cidade de Veneza completamente parada, cidade de Milão, bom, criticamente parada, né? Depois de uma tentativa de, né, don't stop, don't stop, don't stop, os milaneses pararam completamente. Estados Unidos, inicialmente muito pretensioso, muito arrogante com um vírus, de repente dá uma marcha ré desgraçada, olha aí Nova York, o que está acontecendo. Então, assim, um tema que, de fato, está fazendo a gente repensar uma série de coisas e a gente vai ter que repensar uma série de negócios. Então, vou te fazer uma pergunta crítica aqui, né? Como é que fica um cinema depois de tudo isso? Quer dizer, como é que fica o interior de uma cabine de avião? Como é que fica um aeroporto? Como é que você volta a um shopping center com tranquilidade a essa altura do campeonato? Então, assim, eu vejo que após o momento de pânico, que é esse que a gente ainda está passando, vem um segundo momento que eu chamo do clima Chernobyl. O que é o clima Chernobyl? De repente, a gente sai na rua
e se deparar com um monte de gente que parece que são astronautas, né? O cara tá de macacão, de viseira, de luva, de óculos, de máscara. Você diz, porra, onde é que eu estou? Essa sensação que se de repente... olha, se você tivesse dormido no mês de fevereiro, vamos pegar o carnaval, dormiu depois do carnaval e acordou hoje, você diz, meu Deus, o que aconteceu? Né? Cidades totalmente vazias e esse clima de Chernobyl. Você vai num supermercado, o supermercado botou um painel de acrílico na frente da caixa para você não ter acesso a ela e ela não ter acesso a você. Aí tem um cara de máscara, luva, te recebendo na porta, te botando álcool na mão. E isso está acontecendo no mundo todo. Não estou falando do supermercado da esquina só. Você vê a loja da Apple na China, que acabou de reabrir, também reabriu em clima Chernobyl, entendeu? Assim como você vê alguns parques na China de diversão reabriram também. Ele fez aquela cena das crianças todas de máscara, todo mundo ainda fantasiado de astronauta. Então, é assim que a gente vai levar daqui para frente? Eu, como um designer, né, obviamente, e como uma pessoa extremamente ligada a sensações e emoções que tudo nos causa, eu não quero me meter num parque que me sinto aterrorizado só pela figura do cara que me atende. Né? Essa ideia de que parece que eu estou entrando numa usina atômica em pleno vazamento de radioatividade. Então, eu acho que, passado agora esse primeiro momento do clima Chernobyl, a gente precisa reencontrar uma nova experiência, e eu chamo ela de convívio com a pandemia, porque por tudo que se estuda e se fala e tudo que se indica, a pandemia, de fato, ela só vai terminar mesmo com uma vacina. Isso pode levar 6 meses, isso pode levar 1 ano. A gente não sabe ao certo. Existem os medos, né, da segunda onda, da terceira onda. Eu acho que os líderes mundiais tiveram cada um a sua reação, mas uma coisa que ficou óbvia, assim, não dá para tratar essa brincadeira de gripezinha. Não é uma gripezinha. É um troço sério, de fato, a se tratar com enorme responsabilidade e seriedade. Então, assim, eu quero entrar, obviamente, sair de casa o quanto antes, eu quero entrar num shopping e me sentir acolhido, mas me sentir seguro e me sentir confortável. Eu não quero entrar num shopping e sentir ele todo com a linguagem de design de uma usina atômica. Então, como é que você pode transformar as máscaras, transformar os uniformes de astronauta, transformar os espaços em espaços desenhados para um convívio com distanciamento social? E é um puta desafio. Isso é uma grande verdade, e a analogia que você está fazendo de Chernobyl é fantástica, porque é isso mesmo, né? Nada estava preparado. Há pouco você estava comentando de chegar nos lugares, farmácia mesmo. Eles pegam uma gôndola lá do meio e botam na frente do balcão para criar um distanciamento, fora colocar um plástico na frente, é algo... E me impressiona ainda mais que o mundo inteiro não estava preparado nem urbanamente para isso. Os espaços públicos, as paradas de ônibus, os shoppings, como você está falando, nada foi pensado disso. A gente está vivendo um filme de ficção na vida real. Ricardo, certas coisas, né? Eu tenho historicamente trabalhado muito com mobilidade urbana e o design de sistemas de transporte urbanos, né? A gente desenhou o VLT aqui do Rio, Veículo Leve sobre Trilhos, esse que passa no centro. A gente trabalhou recentemente no corredor do BRT, dos ônibus expressos, né, de Niterói, da Transoceânica. Esse mundo, por exemplo, do transporte público, ele não sobrevive a uma pandemia. Aliás, uma das grandes questões em relação a Nova York era exatamente o problema do transporte público. O metrô de Nova York parece ter sido um grandíssimo foco de transmissão de vírus.
né? Porque o mundo foi dimensionado para uma população saudável. Todo mundo espremido dentro de um ônibus, pretensamente saudável, está tudo bem. De repente, no momento de pandemia, um ônibus não funciona mais. Não dá para você entulhar aquela quantidade de pessoas. Além do que, se o vírus fica onde você toca, porra, é uma armadilha constante. Pega o interior de um avião. Interior do avião, agora a American Airlines está fechando a cadeira do meio, porque está querendo obrigar as pessoas, né, a permitir, né, que as pessoas tenham sempre uma cadeira livre ao seu lado. Tá bem? É uma situação provisória. Bota lá um pano, uma fita, sei lá. Mas como é que você redesenha isso de maneira correta agora? Eu quero chegar num aeroporto, eu quero ter a sensação de fazer passar pelo raio-x de forma adequada, segura, direita. Eu não quero chegar lá e estar cheio de painel de acrílico, de tudo que é jeito, tudo que é tamanho, adaptado. A gente tem muito no Brasil essa história da favela no nosso subconsciente, né? As soluções brasileiras são muitas vezes improvisadas. A história do jeitinho brasileiro, ela é uma faca de dois gumes, né? Porque o jeitinho nem sempre é a melhor solução, muitas vezes, aliás, não é. Então, essa estética do jeitinho, ela é uma tragédia, ela é uma esculhambação. E, na minha opinião, considerando a possibilidade dessa pandemia perdurar muitos meses ainda, e da gente ter que atravessar isso, obviamente, retornando ao trabalho, não dá para imaginar que a gente vai passar muitos mais meses parados, porque a falência geral vai ser trágica, né? A gente precisa redesenhar os espaços, os negócios, as experiências para conviver adequado e corretamente com essa pandemia. Então, um restaurante precisa se repensar, com 1000 problemas e 1000 dificuldades. Como é que vai servir tantas pessoas? Como é que vai garantir distanciamento social entre os clientes e entre a pessoa que serve? Como é que resolve o problema na cozinha? São 1000 problemas que hoje em dia as pessoas estão transformando em relatórios. Só que esses relatórios não são factíveis. Porque na hora que você pega aquele relatório e tem que obedecer aquela série de normas e bota aquilo no espaço físico real, aquilo é uma peça de ficção científica. Não, você sabe que você estava lendo que você sabe que tudo isso, e com o avanço tecnológico que isso está impulsionando, porque você está se vendo obrigado a impulsionar avanço tecnológico como mecanismos de fuga, não necessariamente solução. Mas me veio à cabeça a ideia de chip, de novo, implante de chip, que é uma forma de você ter um monitoramento de saúde, que não se tem um monitoramento de saúde mundial, que invade o indivíduo, invade a privacidade. Tem um grande enigma pela frente aí. Um grande enigma, né? O que supostamente é saudável e que seria soluções e que pode ser um tremendo cavalo de Troia. Eu vou ser muito honesto aqui com você em relação à minha... Talvez eu seja até um pouco agressivo na maneira de enxergar essa história. Mas eu acho, sinceramente, esse um grande perigo. O nível de intervenção de governantes e governos na nossa vida privada, nos nossos negócios, no nosso dia a dia, por conta do quê? De uma falta de infraestrutura de hospitais. Que a verdade é a seguinte, a quarentena ela não resolve o problema da pandemia. Ela prolonga, ela estende. Por uma falta de estrutura nos hospitais e por digamos, um instinto de sobrevivência política de qualquer dirigente político não querer se ver na situação de ver pessoas morrendo na fila dos hospitais sem atendimento, nós todos estamos
condenados a uma série de controles que são extremamente questionáveis, Ricardo. Isso lembra... Você viu um filme chamado Oblivion? Lembro. É quase que isso, né? O pessoal que está lá na Terra ferrado, não tem como... E aí tem um grupo lá distinto que tem acesso a uma tecnologia, mas está sujeito a essa tecnologia, quase que uma fantasia, né? É um pouco que querer ou correr o risco do mundo entrar aí numa questão tecnológica agressiva demais, para o meu ver. Eu acho que ao longo dos anos a gente perdeu muito a natureza das coisas. Ricardo, a China, as experiências que a gente tem assistido na China, em matéria de monitoramento das pessoas através dos celulares e monitoramento de mensagens, né, através do WeChat lá que eles usam, inclusive de pagamentos, que também é através do WeChat. A China tem um banco de dados sobre os seus habitantes que é de uma invasão de privacidade absurda. Então, você estava citando a ideia do chip, e eu entendo a sua preocupação, é legítima. Se todo mundo tem um chip e está todo mundo monitorado em termos de saúde, a gente se livra de muitos riscos. Mas, ao mesmo tempo, a gente cria um risco tremendo, que é sujeitar uma sociedade inteira a um controle central. Né? É 1984 ao cubo, porque passa a ser biológico. E é o tema que o Yuval Harari questiona o tempo todo. Né? Uhum. Como você se deixar invadir por controles biológicos que vão saber melhor até do que você o que você está sentindo, é um estupro de uma profundidade imensa, entendeu? E isso está acontecendo. Hoje mesmo, um amigo meu de Barcelona mandou um recado super simpático. Nós temos trocado mensagens e informações o tempo todo, né? Ele disse: puxa, a vida aqui melhorou muito. Eu agora me é permitido caminhar à noite, entre tal e tal hora, com a minha esposa pelas calçadas, na rua. Porque, de fato, eles estavam em lockdown lá, as crianças sem sair de casa, né? Os pais sem sair de casa. Então, esse lado da conversa é um lado muito complexo. Na minha opinião, haverá, sim, algumas sociedades cujo governo vai adotar como perenes uma série de medidas de controle que não tinha. E aí eu diria mais até, pelo que eu tenho visto, essas sociedades orientais, né? A China, por exemplo. Mas eu acho, por outro lado, que algumas sociedades ocidentais, eu acho que o Covid vai acelerar um processo de não quero ser monitorado, não quero essa invasão de privacidade. As coisas engraçadas que a gente não se dá conta, né? Por exemplo, na Alemanha, os alemães que passaram por um nazismo, você sabe que na Alemanha não existe esse chip que você bota no carro para passar no pedágio, né? Porque a população alemã se sentiu invadida com alguém sabendo onde está o seu carro o tempo todo. Na hora que existe um chip no carro, e esse chip é geolocalizável, alguém pode saber onde você está a qualquer hora do dia. Então, houve um plebiscito, uma espécie de plebiscito, e a população alemã votou que não queria esse tipo de monitoramento. A gente, no Brasil, é muito mais permissivo com tudo isso. A gente não tem essa cultura histórica de nazismo, de nada disso, apesar da nossa ditadura. Né? Mas, assim, eu acho que vai haver esse movimento. De um lado, os governos tomando maior grau de interferência no indivíduo, e, outro lado, eu acho que os indivíduos e a sociedade vai gerar maior repulsa por esse tipo de interferência. Você sabe que, Veremos. Você sabe que isso já é um fato aqui em São Paulo, né? Porque Sim. o governador fez Ditadória. e fez um acordo com as TERs
sem perguntar se eu autorizo ele a ver se eu estou na minha casa ou não. Sob o Desculpa. exato, sob a desculpa que é para salvar vidas. Eu não autorizo. Inclusive, quando o Zuckerberg foi depor no Senado, e aí veio à tona não só aquele escândalo de vazar informações, de troca de informações, de megadados, se ficou sabendo que o Facebook monitorava onde você andava, mesmo se você estivesse offline. Ele pegava o registro das webs, que chama, das ERBs, que se chamam em telecom, são as antenas de telefonia celular, fazia uma triangulação e te dizia onde você estava. Então, na verdade, essas coisas que o Covid está acelerando, né? E, de fato, o Covid... Porque essa questão de invasão de privacidade via celular, ela vem sendo discutida há anos. Mas agora é uma das questões que o Covid vai acelerar. Porque a gente vai chegar num patamar que começa a te incomodar. Achei engraçado você estar preocupado do Dória saber onde você anda, porque o Google sabe onde você anda há muitos anos. Assim como o Zuckerberg. Inclusive com quem você dorme. E quantas vezes por semana você dorme com aquela pessoa? Quando os dois celulares estão juntinhos, né? Então, isso é uma das questões, das muitas. Mas, assim, nós, como designers, o que nós fizemos? Juntamos um grupo multidisciplinar, um grupo que tem um infectologista, um grupo que tem um antropologista e um cara muito legal de análise de comportamento das pessoas. Juntamos um grupo multidisciplinar de designers, designers de serviço, designers gráficos, designers de produto, arquitetos. E a gente está se propondo realmente a intervir fazendo projetos para espaços e negócios de forma que eles possam voltar a funcionar o melhor possível, da maneira mais razoável possível, durante a pandemia, pelos próximos meses, entendeu? E a gente tem conversado com aeroportos, por exemplo. É um tipo de experiência que vai ter que mudar. A gente tem conversado com shoppings, a gente tem conversado com redes de restaurantes e alimentação. E é uma preocupação de todo mundo, né? Como voltar de forma segura? Essa é a grande questão. Me chama muito a atenção esse trabalho que vocês estão fazendo, e se tiver algo que você possa abrir como um exemplo, seria bastante interessante, porque a gente percebe mudança de comportamento até na China. Sim. Na China, por exemplo, o Instituto Ipsos trouxe uma pesquisa que aponta que os japoneses agora estão preferindo, os japoneses não, os chineses estão agora preferindo comprar carro, porque elas têm medo de andar dividindo espaço com outras pessoas. Na China, aquele país que é acostumado, seja por questão econômica ou cultural, a andar de bicicleta na rua. Então, o Instituto aponta que existe uma tendência de crescimento na demanda por compra de veículo acima dos 40%. E a gente observa no comportamento humano, né? Eu saio na rua, quando eu vou ao supermercado, ou vou aqui na Delicatessen, perto de casa, as pessoas mudam de calçada. É inacreditável. Mesmo com máscara, tudo... Veja, nós estamos todos apavorados, né? A campanha que tem sido feita é uma campanha completamente apavorante. É aquela história, se você pegar o número de mortos no Brasil em acidentes de automóvel, é um número gigantesco. Se cada morte fosse televisionada e a gente ficasse sabendo de detalhes de como é que o cara morreu, como é que foi o acidente, quem morreu, qual é a família inteira ou não, o tio, a avó,
porra, daqui a pouco a gente está completamente apavorado para dirigir, né? Então, a campanha que está se fazendo em cima do Covid, correta ou não, não vou entrar no mérito, mas ela é uma campanha apavorante. Fica todo mundo... meu escritório mesmo é um escritório relativamente pequeno e eu dei a opção das pessoas, gente, quem quiser trabalhar aqui no escritório, mesmo que isolado, de forma parcial, nós estamos fechados há 40 dias, não vem a viva alma aqui. Eu sei bem como é isso. Todo mundo apavorado, entendeu? E de fato, assim, eu entendo, eu entendo perfeitamente. Estamos todos sob uma campanha muito violenta. Mas a verdade, Ricardo, é que o mundo inteiro agora começa a falar em reabertura. Porque não há como você ficar em quarentena, em lockdown eternamente. Você vê, os Estados Unidos falando em abertura o tempo todo e eles estão num pico de mortes alucinado. 2.000, 2.500 por dia, né? Falando e planejando reaberturas. Então, assim, houve a quarentena, houve o tempo dos governos se prepararem com os hospitais de campanha. Não sei se terão sido de grande relevância, vamos ver, espero que sim. Não sabemos o quanto essa quarentena de fato reduz a pandemia ou se só prolonga. Não sabemos quanto tempo ela ainda leva. Então, a única certeza que a gente pode ter é que estaremos seguros de fato no momento que houver uma vacina. E até lá, uma corrida mundial para se fazer essa vacina, mas até lá, sabe-se lá quanto tempo terá passado. Ou que outra pandemia poderá surgir, né? Exatamente. Vindo a vacina, e nós dissemos, finalmente estamos livres desta. Será que o mundo volta de fato ao que era antes? Esses hábitos, eu tenho uma filha de 1 ano e meio, né? E eu chego em casa com ela, a gente comete um pequeno delito toda manhã, que é andar de bicicleta aqui pelo aterro do Flamengo, e eu levo ela comigo, que ela tem 1 ano e meio, vai de máscarazinha e tal. E nós, andando de bicicleta, não encontramos ninguém e tal. Obviamente, a gente cruza com outras pessoas também andando de bicicleta, correndo, todo mundo de máscara, né? Aí a gente chega em casa, a gente lava a mão. Primeira coisa que faz é lavar a mão. Minha filha de 1 ano e meio me pede a cada 4 horas, papai, vamos lavar a mão. Ela achou graça na brincadeira, entendeu? Mas, assim, de fato, você começa a incorporar certos hábitos e certas percepções que você não tinha. A história é você dizer que o cara cruza a calçada para não cruzar com você numa calçada estreita, porque está se sentindo desconfortável. Isso faz parte do ser humano, é normal, são instintos. E eles são acrescidos aos nossos instintos. Quer dizer, nós vamos criar uma série de novos hábitos, com certeza. E eu diria que nessa fase aí pós-vacina, nem tudo será de fato como era antigamente. Guto, eu acho que muita coisa muda de fato, de forma perene, entendeu? Uhum. Guto, você é um pensador, mas e até é importante as pessoas ouvirem uma pessoa como você, porque todo mundo tem a concepção de designer, é um cara que pega um papel e faz um desenho bonito, e não é nada disso, né? Depois eu vou até me atrever a trazer um exemplo para ver se você consegue desenvolver uma carona das possíveis soluções que a gente tem. Mas uma pergunta que eu lançaria, não sei se você tem essa resposta, mas você é um estudioso de espaços urbanos, de cidades inteligentes para o futuro. Você acha que essa pandemia pode mudar o comportamento das pessoas no sentido que vá num caminho de desurbanização, ou seja, as pessoas saírem um pouco de grandes centros e voltarem para o interior? É um tema que a gente tem discutido muitíssimo aqui, né?
Na verdade, eu sou designer, mas meu pai é um arquiteto e urbanista, né, Ricardo? Um dos melhores não, ao meu ver, o melhor do Brasil, né? Na verdade, a minha atuação como designer no espaço urbano tem muito do histórico, do convívio, da convivência com o papai e das mil discussões que a gente tem sobre o tema, né? E, de fato, o mundo passou, nos últimos anos, por uma euforia urbanística. O mundo, é um dado interessante, se eu não me engano, a partir de 2008, mais de 50% da população mundial se torna urbana, porque não era. Isso é um fato novo. E eu tenho ido anualmente a esses congressos de Smart Cities mundo afora, e todo mundo fala desse crescimento urbano daqui para frente cada vez maior. Então, estima-se que em 2000, não lembro o número exato, mas em 2040, 70% da população mundial vai morar em grandes centros. Em 2050, 78%, 80% da população em grandes centros. E, de fato, é algo a se questionar. Porque com a conectividade que a gente tem hoje, por que nós precisamos nos concentrar em áreas tão pequenas e de forma tão aglomerada? Isso é um dos exercícios interessantes da pandemia também, da quarentena, né? Você não ter que se deslocar todo dia para o trabalho. Uau, quanto tempo te sobra na vida, né? Você, de repente, começar a trabalhar mais e mais online e mais e mais conectado com as pessoas de forma virtual, de fato, você precisa de um espaço para trabalhar? Pode nem existir, ou pode existir de outras maneiras. Pode ser um espaço muito mais de encontro e convivência do que, de fato, todos trabalharem 8, 10 horas por dia na mesma mesa, né? Eu até pego carona com isso, porque eu encontro uma linha de pensamento muito próxima entre o que você está dizendo e algumas coisas que eu venho defendendo há alguns anos, né? E eu digo alguns anos porque são alguns anos mesmo. Uma das coisas que eu venho observando é que esse movimento urbano, né, de ir para as metrópoles, ele sempre foi impulsionado pela perspectiva de estar próximo a coisas que você não tem em outras regiões e um suposto crescimento econômico, de qualidade de vida, quando, na verdade, não é nada disso, né? Eu estou colocando isso porque eu venho defendendo há muito tempo que a sociedade está torta. É a mesma sociedade, só ela torceu, né? E eu venho falando há muitos anos, e isso talvez ganhe um pouco mais de sentido com a chegada da indústria 4.0, de que você deveria recuperar algo que nós já tivemos, que são micromercados. Comunidades onde você encontra tudo, que elas têm paridade econômica com grandes centros, onde a logística, e hoje a gente tem tecnologia para isso, a logística possibilita que você tenha os grandes centros, as novidades, os insumos, os produtos, em centros separados, porque a terra é imensa, sem sair destruindo ela toda, né? Porque se começa a espalhar demais, começa a destruir tudo. Mas muito eu acredito que seja a falta de planejamento e inexistência de como construir essa nova sociedade em micromercados, onde eles são atendidos, onde usando um exemplo bem simplista, tá? Onde uma impressora 3D é capaz de produzir um produto que você só encontraria num grande centro como São Paulo, Rio de Janeiro ou Belo Horizonte. Você acha que é possível isso acontecer? Eu acho, né, voltando a essa história dessa euforia de urbanização que o mundo teve nesses últimos anos e essa tendência, né, que se estuda e se fala e se divulga, né, que o mundo será cada vez mais urbano, eu questiono. Eu acho que existe grande chance de uma reversão desse movimento. Eu acho que sim, pulverizar mais as pessoas, em vez de concentrar tanto,
a gente está assistindo na nossa quarentena forçada aí a shows espetaculares que estão disponíveis online. Todos os museus do mundo com exposições online espetaculares, orquestras, balés. Porra, não há hoje nada que se compare a uma Netflix ou HBO ou todos essas redes de streaming. A gente tem tantas possibilidades de entretenimento, independentemente de onde estejamos, né? De novo, WhatsApp e Zooms e todas essas conferências, a gente hoje fala qualquer parte do mundo com facilidade. Por que nós precisamos estar concentrados num micro território, né, um grande centro urbano, onde os problemas de logística, de transporte, de infraestrutura são tremendos, né? O que eu tenho pena é que, para você pulverizar dessa maneira que eu enxergo, a infraestrutura é muito importante. E a infraestrutura no Brasil, infelizmente, ainda é muito precária. Então, você vai aqui para Itaipava, ou aí em São Paulo, você vai para Campos, e num dia de temporal, possivelmente falta luz, sabe? A internet não é adequada, não é boa, não é perfeita. As estradas, muitas vezes, não são boas. Você não tem opções legais de transporte público. Você pega um espaço tipo Europa, que é extremamente desenvolvida a nível de infraestrutura, então você pode morar numa cidade pequena e em pouco tempo você está em qualquer outra, com a maior facilidade. Um trem, um avião, tem aeroportos para tudo que é lado, tem trens em todas as cidades, você tem infraestrutura de qualidade em todo canto, que é a internet. Então, isso muda muito, né, Ricardo? O Brasil ele tem esse problema, ele ainda é muito vil em matéria de infraestrutura, e você sair do centro urbano significa abrir mão de certos confortos, né? Que, por exemplo, é cair a tua eletricidade numa noite de temporal, a tua internet vai e volta, a estrada fecha porque cai uma barreira, esse tipo de coisa, né? Não tem um trem, né? Não tem um trem. Você sabe que um dos projetos que me encantou muito, infelizmente nunca saiu do papel, mas nós fomos parte de um grupo internacional, nós éramos consultores de um grupo internacional que estava fazendo o projeto do TAV, o famoso trem de alta velocidade, que nunca nem chegou a ser de fato licitado, porque na semana da licitação, a licitação foi cancelada. Mas o TAV, que é o trem de alta velocidade que ligaria Rio, São Paulo e Campinas, né? A ligação Rio-São Paulo em 90 minutos, ela é de um grau de transformação gigantesco. Porque um trem, para você ter uma ideia, numa das discussões que nós tivemos, eu confrontei o pessoal da operação do trem em relação à ponte aérea. E a ponte aérea? E aí, muito tranquilamente, não, a ponte aérea vai acabar. Como assim? Peraí, pô. Ponte aérea para a gente é quase uma entidade sagrada. A ponte aérea, como vai acabar? Como Congonhas, Santos Dumont vão fechar? Como assim? Vai acabar. Porque não há nenhuma cidade, nenhuma dupla de cidades no mundo a 400 quilômetros de distância, onde a gente percorra em até 90 minutos, que não tenha matado a ligação pelo avião. E a ligação de trem, ela carrega algo como 10 vezes mais pessoas do que a ligação do avião. Vou dar um número, eu posso estar enganado, não vou me lembrar em detalhe, mas se a ponte aérea carrega 10 milhões de pessoas ano, um trem de alta velocidade Rio-São Paulo carrega 100 milhões de pessoas ano. Há um custo muito menor, uma tarifa muito mais baixa. E com intervalos também muito menores, né? Muito mais oferta. E com uma vantagem incrível, que você transforma São José dos Campos num vizinho do Rio de Janeiro. O cara sai de São José dos Campos, em 40 minutos ele está no centro do Rio. O cara sai de Resende e em 50 minutos ele está no centro de São Paulo. Então, um dos exemplos interessantes, falando desse tipo de pulverização que a gente está falando aqui,
Um trem de alta velocidade, num corredor, por exemplo, como Rio-São Paulo, ele pulverizaria os dois centros urbanos e muitos outros microcentros ao longo do caminho. Porque é extremamente confortável você, de repente, morar num sítio perto de Resende, em 40 minutos você está, em 20 minutos você está no Rio, em 40 você está em São Paulo. E aí a gente vê bem a ligação, né, de o quanto a infraestrutura bem planejada, não uma infraestrutura qualquer jogada ao vento. Até o Rodoanel, que foi feito em São Paulo, ao meu ver, e humildemente falando, com toda a minha ignorância, é uma solução esdrúxula que não resolveu nada, custou uma fortuna, e o problema não é esse, né? O problema é concentração dentro do espaço urbano de indústrias. Devia ser feito planejamento de polos industriais, não sei, não é a minha área, é a sua. Outra coisa que me chama bem a atenção, e um pouco atrás eu disse, olha, eu vou usar um exemplo bem esdrúxulo, bem leigo mesmo, diante de uma autoridade de design como você, mas que talvez para as pessoas fique mais fácil visualizar o quanto a questão que você comentava sobre ir à farmácia, ir ao parque, ir ao shopping, pode se tornar mais agradável. O que me veio à cabeça à medida em que você discorria sobre isso seria uma analogia quase como o mainframe, o computador e a Apple. Você tinha lá um mainframe que era uma sala gigante, era um robô gigante que dava medo de chegar perto. Aí você veio para o computador pessoal, lá para o PC, era aquela coisa cheia de fios. Aí vem um design como o da Apple e revoluciona isso e passa a ser um objeto que até então era de repulsa, passa a ser um objeto de prazer, né? De convivência, integrado com o ambiente. Que soluções, se é que você pode abrir alguma, ou algumas ideias, trariam um pouco dessa analogia assim, entre o feio, o bonito e o agradável? Fugindo especificamente para a Covid ou fugindo do tema? Não, da Covid, que você comentava. Eu só usei a analogia do design do computador para dizer que algo feio e cheio de fios pode ser integrado e passa a ser agradável e você passa a conviver bem com isso, né? Então, eu vou te dar um exemplo de um tema que a gente está estudando também agora. Um óculos escuros, ele é um item muito ligado à moda, que normalmente quem compra e quem usa, além do conforto de se proteger um pouco da luz do sol, ele tem um quesito de estética e de beleza e de... óculos escuros é um cara mais bacana do que um cara sem óculos escuros, né? Um óculos escuros bacana, bonito, bem desenhado, elegante, ele é um plus à sua personalidade, né? Você bota um óculos escuros, você se sente legal, né? Uhum. De repente, uma máscara de proteção ao vírus é um exemplo que poderia ser, da mesma forma, um produto que te desse prazer de vestir, que te fizesse sentir legal, bonito, né? Que aprimorasse o seu visual e que não fosse um apetrecho que parece um apetrecho de um bombeiro, um policial, Hospital, um agente, um hospital, ou eu usei o exemplo da usina radioatômica, né? A usina atômica. Mas então, é um pequeno exemplo, mas, por exemplo, como é que você faz máscaras que sejam bonitas, que sejam eficazes e que sejam bonitas, e que as pessoas não tenham medo de se olhar? Eu ontem tive uma reunião por Skype aqui, e uma sala com uns clientes nossos, e eram meia dúzia numa mesa grande, todos mascarados. A minha primeira sensação foi dizer, meu Deus, parece que eu estou tendo uma reunião com aquele pessoal do sequestro da Casa de Papel. Então, são todos mascarados. Que coisa esquisita.
Boa lembrança. Guto, Então, assim, aí você vai, Ricardo, do detalhe da máscara ao espaço físico em si, né? Como é que você consegue transformar o espaço físico para que ele fique seguro, mas que fique bonito, bem feito, sofisticado, com qualidade, que você se sinta bem, que você não se sinta desconfortável de estar indo, entendeu? Um outro tema que a gente tem estudado, e também extremamente sensível à questão do Covid, são as academias, academia de ginástica. Quem quer agora se meter numa academia, um ambiente fechado, cheio de gente, com ar refrigerado, né? E onde todo mundo toca em tudo, e você está esbarrando o tempo todo com um monte de gente. Como é que você redesenha uma academia para que ela funcione de maneira correta? Aí não adianta vir academias aí que estão botando um filminho bacana, já estamos preparados. Aí é um cara passando álcool gel na porta, aí diz que a mulher limpa a cada 3 horas os equipamentos. Não é isso. Não é isso. As pessoas não vão se sentir confortáveis com isso. Eu acho que existe uma tentativa muito precária de adaptar as coisas como se nada tivesse muito acontecendo. e é E isso, isso que você se refere do jeitinho brasileiro que agora não está funcionando. na minha opinião, Ricardo, não vai funcionar, porque as pessoas não vão se sentir confortáveis de frequentar esses lugares se de fato os lugares não demonstrarem a elas a seriedade e a qualidade das soluções que estão sendo adotadas. Você sabe que recentemente eu estive em Bogotá. Não tem nada a ver com Covid e as soluções que você está fazendo, mas mais na questão de procedimento, legislação, né? Então, o Andino, que é o principal shopping de Bogotá, ele tem um protocolo de segurança que nenhum carro ou pessoa carregando sacola, mochila, bolsa entra dentro do shopping sem que um cão farejador inspecione ou o carro ou a pessoa, né? Se você estiver sozinho, assim, sem nada, você pode entrar. Indo para a questão de shoppings ou até de academias, e eu vi alguns vídeos na internet, eu não sei exatamente qual foi o país, foi na Turquia, não recordo, onde os órgãos municipais colocaram, parecido com o chuveirinho que tem aí no Rio de Janeiro, áreas de desinfecção. Então, você passa num túnel que tem lá um produto, que me parece soluções que vão, pelo menos, mais ao encontro do que você está dizendo, né? Que são soluções definitivas, inteligentes, mas que em muitos lugares, por exemplo, até numa academia, para você fazer um protocolo diferente ou criar situações diferentes, esbarra na maldita burocracia, na maldita legislação. O quanto isso é um entrave para se buscar soluções como as que vocês estão buscando? Na verdade, é uma dificuldade enorme, sim, porque não existe um protocolo pronto, né? Isso está sendo feito agora, né? Ao longo da própria pandemia, estão criando-se novos protocolos, estão criando-se novas regras. É por isso que a gente tem um infectologista na equipe, né? É por isso que a gente tem um especialista de alimentos e bebidas. Lidar com alimentos e bebidas nesse momento é gravíssimo, porque você imagina que o cara que está no backstage com alimentos e bebidas, ele infecta 200 lá fora, né? Supermercados, por exemplo, dos grandes problemas de fato, esse manuseio dos alimentos, né? Porque eles podem chegar já infectados, né? Então, você precisa, assim, ter uma visão mais ampla e, de fato, o que está sendo desenhado agora são esses novos protocolos. E esses novos protocolos são protótipos. Eles precisam ser testados, eles precisam ser acompanhados, reavaliados e reajustados ao longo do tempo. Porque nada garante
a perfeição absoluta do não contágio. É dificílimo, né? Então, a gente está muito acostumado com isso, que todo projeto de design é isso. Você gera ideias, você concebe, você testa, você prototipa, né? E depois você ajusta e aí finalmente você produz. Nós estamos entrando numa fase de muitos protótipos. Protótipos de comportamentos, de novos protocolos, de novas medidas. E tudo isso vai passar por uma fase de ajustes. Eu ontem mesmo estava lendo uma rede americana de restaurantes que reabriu, e aí, acho que foi o New York Times, entrevistou uma das garçonetes. A mulher diz, olha, me desculpa, deram aqui para a gente uma lista de afazeres e de precauções que são inviáveis. Eu não consigo trocar de luva a cada cliente. Eu não consigo lavar a mão 12 vezes por dia. Eu não consigo separar os cozinheiros a 2 metros de distância dentro da cozinha. Aquilo que eu estava te falando. Esses protocolos vão sendo criados sem nenhuma sobreposição com a realidade. E o espaço físico ele é muito complexo nessa história. Existe um problema entre uma série de normas e um espaço físico limitado. Mas resolver o problema num restaurante, onde as mesas eram coladas umas nas outras, e agora o que você faz? Você tira 2/3 das mesas? O restaurante não sobrevive. Como é que você resolve? Guto, como a gente até comentou e foi rapidamente antes, mas eu acho extremamente pertinente, será que todo mundo não está tratando, mesmo construindo protocolos e buscando soluções e conhecendo melhor este vírus? Vamos deixar claro isso, né? Estão conhecendo este vírus. Será que todo mundo não está tratando esse assunto muito pontual, Covid-19, quando, na verdade, me parece, e já era, pelo menos, perceptível que questões de saúde, lá com SARS, Ebola, isso está cada vez mais eminente. A urbanização proporciona isso. Fato ou mito, o que se viu no mercado de Wuhan é quase que um filme de ficção científica. É um Blade Runner. Né? As pessoas têm que comer, têm que... Enfim. Como é que a gente poderia criar consciência de todos agora, porque todos estão afetados, né? Se a gente entrasse numa questão de Covid, que ao invés de meses, e Deus me livre que isso aconteça, ao invés de meses, fosse de 1 ano, 2 anos, 3 anos, prolongado o suficiente para mudar todo um comportamento humano, o que não parece que é dessa vez, mas como a gente cria consciência de que isso deve ser tratado não como algo pontual, mas como uma coisa real, verdadeira, e que deve ser tratada da forma correta a partir de agora. Ricardo, você deve ter visto aquela famosa palestra no TED feita pelo Bill Gates, falando exatamente sobre os riscos de uma pandemia, que foi em 2014. Existe um trecho de um discurso também muito bom do Obama, falando dos riscos de uma pandemia mundial. Na verdade, a globalização ela integrou o mundo de tal forma e com tanta rapidez, você vê como essa pandemia avançou mundo afora num tsunami impressionante, né? Então, de fato, eu acho que é um alerta, né? O Bill Gates faz muita comparação na palestra dele entre o dinheiro investido para se proteger de ataques militares, né? Ataques nucleares, etc., e do pouco dinheiro investido para se proteger de um ataque biológico ou de uma pandemia, né? De fato, eu acho que a infraestrutura de saúde dos países, em grandíssima maioria, se mostrou completamente despreparada, né? No Brasil ainda muito pior, mas mesmo uma Itália, você vê o que foi a desgraça no norte da Itália,
O único país que, de fato, deu um show até agora, pelo menos, tem sido a Alemanha, né? A Alemanha parece estar tratando uma capacidade, uma qualidade alemã e, de fato, tem dado um show. Mas a França, a Espanha, a Itália, os Estados Unidos e nós também, né? Estamos sendo varridos por um tsunami que já provou que todo o sistema de saúde está subdimensionado, está mal resolvido, está mal pensado. Eu acho que o sistema de saúde precisa de uma revolução. Se você pensar também como nós fomos lenientes com a entrada de brasileiros e estrangeiros nos meses de janeiro e fevereiro, nós fomos numa imensa irresponsabilidade. Antes do Covid explodir aqui, nós explodimos um carnaval. Tinham 2 milhões de pessoas na rua sambando aqui em fins de fevereiro. À beira de uma pandemia, nós tínhamos uma concentração de gente imensa, todo mundo aglomerado, com uma série de turistas, com uma série de gringos, né? Então, se o Brasil tivesse fechado ou protegido, não vou falar fechado, mas protegido as fronteiras com quarentenas, aí sim, para quem estivesse voltando de viagem em janeiro ou fevereiro, se a gente tivesse tido algum tipo de preocupação sanitária com essas portas de entrada, possivelmente a gente teria restringido muito o problema aqui dentro, né? Então, eu acho que vai haver, e já está havendo, né, um cuidado muito maior nessa questão de viagens internacionais, de imigração, de recepção de turistas e povos diversos, né? O mundo vai se fechar um pouco, na minha opinião. E eu acho que sim, o que você está falando, né? Insistindo aí na questão urbana, eu fico pensando, assim, você vê Califórnia tem um número grande de infectados, um número pequeno de mortos. Nova York tem um número muito maior de infectados e um número explosivo de mortos. Terá alguma conexão entre o design da cidade, né, e o espalhamento do vírus? Eu tive uma discussão recente uma conversa até, uns comentários de um amigo urbanista, e ele dizendo que não há qualquer tipo de correlação. Mas eu duvido, eu questiono. E talvez não seja no fato da cidade ser vertical, no fato dela ser tão concentrada, mas nas consequências que isto gera. Uma cidade muito vertical é uma cidade cheia de elevadores. Ora, obviamente, elevadores são um desses espaços que deveriam ser redesenhados agora. Sim, porque as cidades da Califórnia, basicamente, a Califórnia é horizontal, né? Você Califórnia horizontal. Los Angeles, San Diego, São Francisco, lá é horizontal. Segundo ponto, transporte público. Nova York é uma cidade que vive à base de metrô, que vive à base dos ônibus. Uma esquina em Nova York tem a quantidade de gente tremenda. Você se infecta parado numa esquina em Nova York, né? Nova York é o sinônimo de concentração, né? Porque você tem Manhattan, que é uma ilha minúscula, concentra horrores de gente. Califórnia, as pessoas praticamente não têm transporte público. 90% da população na Califórnia comuta no seu próprio automóvel. Então, você tem a questão do transporte público, a questão da verticalização e do confinamento em elevadores, por exemplo. Tem uma série de fatores que são consequência de uma cidade muito densa e que, na minha opinião, tem sim grande impacto. Eu não tenho dados sobre a Flórida. Você tem dados sobre a Flórida? Não tão recentes, mas não é um estado alarmante pelo que eu tenho visto. E quando você pega a Califórnia é tão horizontal quanto é a Flórida. No entanto, a Flórida é um gateway.
Uma porta de entrada, assim como o Rio de Janeiro, uma porta de entrada para os Estados Unidos. Já a Califórnia, não. Não, você está enganado. A Califórnia é uma porta de entrada da China. Los Angeles é dos aeroportos o que mais tem conexões com todo o Oriente. Você voa de Los Angeles para Tóquio, para a China, etc, etc. Los Angeles é um grande hub para o Oriente. Estão aí discutindo quem foi o case zero nos Estados Unidos e parece que cases na Califórnia são anteriores até a Nova York, mas não tiveram tamanha dispersão de vírus na Califórnia quanto tiveram em Nova York. Até porque tem esse elemento de que 85% da população possivelmente vai ter o vírus, né? Vai criar uma certa imunidade, pelo menos para essa categoria do vírus, ou essa mutação que ele tem neste momento, e supostamente está imunizado. E o que talvez tenha acontecido na Califórnia, e eu gostei de trazer esse dado, é que, e até reforçando o que eu estava enganado, de que é um gateway de fato para o Oriente, é que a população tenha sido infectada em doses mais espaçadas e criado uma imunidade maior para quando ele chegou no pico. É uma possibilidade. É uma possibilidade, mas se você leva à frente essa conversa, né, do que eu estou chamando do design urbano, né, da configuração urbanística das cidades e da capacidade de espalhar ou não o vírus, pensa agora numa favela. E a verdade, Ricardo, é que nós, brasileiros, convivemos com a favela de uma maneira que eu espero que a Covid nos demonstre não ser tolerável. Não é tolerável a gente conviver com as favelas como a gente convive. As favelas, elas são um câncer urbano. Não dá. A gente tem, por um lado, uma legislação urbanística kafkaniana, super complicada. Se você quiser construir uma casa em São Paulo, você passa meses aprovando o projeto, discutindo, etc. Constrói um prédio em São Paulo, são meses de aprovação pública em todos os órgãos, meio ambiente, urbanismo, barará, barará, barará. Enquanto isso, a gente tem, ao lado do teu prédio, uma favela que se desenvolve de forma completamente espontânea, sem planejamento urbano nenhum, cada um faz o que quer, da forma que quer, não há nenhum tipo de mínimo parâmetro urbanístico e, na minha opinião, sim, são bombas relógio numa situação dessa de pandemia. Aqui no Rio a gente tem visto, por exemplo, algumas áreas mais quarentena aqui no Rio, estancou em grande parte a proliferação do vírus, por exemplo, na Zona Sul. Agora, certas áreas mais carentes, Zona Norte, Zona Oeste, várias favelas, você pega aí outras cidades, como Duque de Caxias, onde toda a questão de urbanização, habitação é muito mal resolvida, os números estão explodindo. Eu ontem mesmo li em São Paulo uma matéria no Estadão, dizendo que o potencial de proliferação do vírus numa favela é de 10 vezes maior do que no centro urbano estruturado. Então, é de fato um assunto que a gente precisa resolver na nossa sociedade. Não dá para deixar as pessoas morando empoleiradas de qualquer jeito, sem rua, sem asfalto, sem luz, sem todo tipo de saneamento. Guto, a gente está caminhando para o final e, olha, a gente teria assuntos para discutir aqui por horas e horas e horas. Eu te dei um monte de trabalho, vai ter que editar um monte isso aí. Não vou ter que editar nada. Esse break que a gente fez para mutuamente pegar uma água, não diria nada, nem gostaria de cortar nada. Talvez alguma bobagem que eu tenha falado. Mas, pegando esse contexto todo, e nós falamos sobre muita coisa.
muitos assuntos, né? E todos os assuntos extremamente pertinentes. A lembrança que você nos trouxe do trem que nunca saiu, que, ao meu ver, na hora que você estava retratando o projeto, que eu não tive acesso, não tenho acesso ao projeto como ele era originalmente, mas à medida em que você foi falando, eu já fui imaginando, nossa, eu estou no Rio de Janeiro, que é uma cidade grande, aí eu chego em Resende, que é uma cidade que tem um polo e que poderia se desenvolver um novo polo, diferente desses polos que a gente tem hoje. Nossa, aí chega em São José dos Campos, que é sinônimo de tecnologia, lá tem um centro de desenvolvimento de tecnologia, é uma cidade bem horizontal. Nossa, lá poderia ser um outro polo. E aí você começa a ver uma cidade do futuro, cidades do futuro de verdade, né? A possibilidade por uma única linha de trem. O que me ocorre, e aí é só um comentário antes de pedir para você fazer um fechamento de tudo que a gente falou, é que, e se o trem saísse? Teria alguém lá em Resende dizendo, olha, quando o trem estiver pronto, a gente já tem planejado essa cidade para ela ser tudo o que ela poderia ser. Em São José dos Campos, a mesma coisa. Em São Paulo, a mesma coisa. Não porque Rio e São Paulo são dois grandes centros. Ao meu ver, não adianta. Vai chegar um momento, o que você vai crescer? Para baixo? Porque para cima já não vai dar mais para subir, se a cidade já está monstruosa, espalhada. E aí a gente vai viver no subterrâneo de novo, Blade Runner de novo. Sabe, não dá, mas agora nesse final eu gostaria, se for possível, de você fazer um apanhado de tudo isso com uma linha de raciocínio sua própria, porque é uma entrevista de muito valor. Eu te considero uma pessoa realmente muito inteligente. Eu admiro a tua inteligência, teu conhecimento e a tua criatividade. Enfim, é uma pessoa diferenciada. Fazer um resumão de tudo isso, situação atual, sobre tudo que a gente falou, e quais são os possíveis caminhos que podem ser encontrados por pessoas, pequenos empresários, mega empresários. E vamos falar de governo, que essa turma parece que não quer nada, né? Infelizmente, né? Olha, Ricardo, respondendo objetivamente a questão do trem de alta velocidade e das cidades intermediárias, uma das formas de você rentabilizar esse tipo de investimento é você criar as paradas intermediárias em áreas ainda não completamente desenvolvidas. Então, quando nós estudamos a posição das estações ao longo do caminho, a opção, por exemplo, não era parar no centro de Resende, nem no centro de São José dos Campos. Era ligeiramente próximo, mas de forma a transformar a região em volta da estação em um novo bairro, em um novo tipo de cidade. E a exploração do mercado imobiliário dessas novas áreas era também uma fonte de receita acessória para todo o investimento do trem. Então, sim, havia um pensamento de desenvolvimento urbano junto com o projeto de transporte, né? Mas eu estou falando desse tema específico. Para amarrar tudo isso, a nossa geração é uma geração, entre aspas, que teve uma vida muito confortável e muito tranquila. Nós nunca vivemos situações tão drásticas na nossa história, né? Nos nossos 50, 60, 70 anos, 40, e aí as gerações mais novas, ter 20, 30, óbvio, muito menos, né? Nós nunca passamos por uma grande crise mundial como estamos passando agora. O único momento que a gente pode mais ou menos espelhar o atual é você lembrar da Primeira e da Segunda Guerra, ou crise de 29, aí do lado mais econômico do que do lado... Mas possivelmente a guerra, né? Então, eu acho que tudo que está acontecendo está dando uma grande chacoalhada nessa geração
que viveu um grandíssimo período de vida boa e vida mansa, né? Nós vivemos a vida inteira na flauta, entre aspas. Nós nunca enfrentamos esse tipo de problema. E eu espero que das grandes consequências disso seja, de fato, um profundo amadurecimento em todos os níveis, né? No nível espiritual, no nível social, no nível intelectual também, né? E pessoal, assim. Eu acho que, de fato, a sociedade passou a dividir valores extremamente questionáveis. Eu acho que é um momento de reavaliação de uma série de valores e um momento muito positivo, né? Estou te contando desse casal de amigos em Barcelona e ele feliz hoje, dizer, puxa, finalmente agora eu posso sair uma hora no fim da tarde, uma hora com a minha esposa, dar uma volta no quarteirão. Quer dizer, olha o refinamento desse tipo de prazer, né? Ele está curtindo andar uma horinha com a esposa no quarteirão. É um cara que estava acostumado a jantar em qualquer restaurante, em qualquer parte do mundo, a qualquer hora, a qualquer dia. Então, eu acho que o mundo passa por uma... Eu mesmo hoje estava com a Diana, minha mulher, conversando. Nós tínhamos um planejamento de viagens esse ano que era inacreditável. Eu estava em fevereiro, eu estava na Alemanha, o Júlio de um prêmio alemão, ela foi comigo, nós voltamos. Agora, em seguida, em abril, nós estaríamos na Semana de Design de Milão, que foi cancelada. Em maio, nós estaríamos na ICFF em Nova York, que é uma feira de design também, que foi cancelada. Eu quase fui a Frankfurt para uma feira chamada Light and Building, que é um grande encontro de iluminação pública e tal. Foi cancelado. E junho seria uma outra viagem também para a Alemanha, um prêmio que eu entrego na Alemanha. A premiação seria em junho, a premiação também foi cancelada. Quer dizer, de repente, todo o nosso semestre, e quase que eu paro e digo, mas será que não estava exagerado também, né? Uma quantidade louca de viagens, de coisas. Acho que a vida andava extremamente acelerada. Eu acho que certos momentos da quarentena está fazendo o mundo inteiro se questionar sobre reais valores, entendeu? E eu espero, sinceramente, que a sociedade como um todo saia melhor, mais amadurecida e mais feliz de tudo isso. E não é feliz por ter mais ou poder mais. É feliz por conseguir curtir mais e melhor o pouco que já é tanto que nós todos temos, né? Bom, Guto, não preciso dizer, mas por que não dizer? Foi um prazer enorme conversar com você. Me trouxe boas lembranças do passado. Nós éramos jovens, né? Nós somos jovens, como a velha música, mas as coisas que você trouxe, e espero que as pessoas consigam fazer as conexões, são muito, muito valiosas, ainda que por conta de tempo, né? Eu gostaria de fazer uma entrevista de horas e colocar ela em diversos pedaços, porque os assuntos são muito pertinentes e profundos. A gente, não propositalmente, eu entendo, a gente navegou sobre vários assuntos, tanto de forma rasa, mas conseguiu passar uma mensagem de coisas extremamente relevantes. Repensar como é a nossa vida. Todos estão sendo forçados a fazer isso dentro das suas casas hoje. Quantas pessoas estão lavando louça, roupa, passando roupa? Um dos meus entrevistados, inclusive, ensinou um truque que ele aprendeu com a esposa. Meio litro de álcool, meio litro de água, spray em cima do lençol, o lençol fica liso como se tivesse passado. Coisas que ele mesmo dizia, que foi o Augusto Pinto, da RPMA, ele disse, quando é que eu ia imaginar isso? Mas a gente não tinha o que fazer, foi descobrindo, foi testando e funcionou. Então, a gente está
Mas eu espero que todos saiam, e sou muito grato à tua participação, porque eu espero que as pessoas saiam desse momento não só conscientes, mas que as pessoas saiam com um intuito de ação, de mudança real, de tomar a dianteira das coisas e realmente fazer as coisas acontecerem. Porque me parece muito que as pessoas estavam vivendo ou estão vivendo ainda numa bolha, né? Enquanto o ar que eu respiro está tudo ok, o que estiver acontecendo lá fora, um exemplo disso você trouxe agora no final com a questão de favelização, não me diz respeito. E esse é um pouco nato do ser humano, mas esse egoísmo está na hora de se transformar de verdade. Você gostaria de passar mais algum recado? Não, Ricardo, queria te agradecer. Contando aqui para não terminar, mas... Eu queria te agradecer o super papo aí, foi ótimo. Maior prazer também. A gente tem que agora combinar de tomar uma cerveja juntos, quando estivermos juntos a próxima vez. Finalmente desconfinados, né? Quando... Tá ótimo. E vou ter o maior prazer aí de assistir depois isso tudo, esse bate-papo todo.